Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rita e hoje vou estar ensinando vocês a fazerem este lindo puxa-saco de coruja. E eu usei para fazer esse puxa-saco esse barbante número 6 da Fial marrom com brilho. Usei sobra de barbante laranja número 6, também da Fial, sobra do barbante branco, também da Fial número 6. Usei linha de costura e agulha de costura para costurar os olhos da coruja, agulha número 3 e tesoura. Então, nós vamos hoje, nesta aula, aprender a fazer esta corujinha. Desde já, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal para me dar uma força. Quem já for inscrito, deixa um like aí e ative o sininho para você ser avisado de quando tiver vídeo novo no canal. Vou mostrar para vocês também uma outra coruja que fiz para que vocês tenham inspiração para fazer outro modelo de outra cor, caso vocês queiram. Essa aqui eu fiz assim com duas cores, tá? Eu fiz com duas cores, vocês podem ver, tá? Estou mostrando para vocês terem uma ideia, né? Se quiserem fazer de outra cor ou de duas cores. Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer junto essa aqui, tá bem? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos iniciar o trabalho fazendo 20 correntinhas. Vamos fechar o trabalho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que iniciamos. Agora, nós vamos colocar aqui dentro dessas correntinhas, desses círculos, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer broquinhos com 3 pontos altos, separado por uma corrente. Nós vamos fazer 8 broquinhos assim, de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Eu fiz o primeiro. Agora, vou para o segundo. Você faz 3 pontos altos, uma corrente de separação. Aí, você passa para o próximo broquinho. Então, vamos fazer os nossos 8 broquinhos e voltamos. Fiz aqui os meus 8 broquinhos, né? Separado por uma corrente. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui no último, fiz a correntinha de separação e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do primeiro ponto que iniciamos. Fechei. Agora, nós vamos caminhar aqui, tá? Vamos caminhar aqui para chegar aqui naquela correntinha de separação. Cheguei aqui na correntinha de separação, eu vou fazer aqui um leque de 2 pontos altos, separado por 2 correntes, ou melhor, por uma corrente. Fiz 2 pontos altos, uma corrente de separação do leque e mais 2 pontos altos. Fiz assim, ficou assim. Eu fiz assim na correntinha de separação, um leque. Vou fazer uma corrente de separação entre um leque e outro, vou vir aqui no outro intervalo
tá? E vou fazer outro leque. E essa sim vai ser a sequência dessa carreira, tá? Vai ser de leques em cada intervalo, o leque de 2 pontos altos separado por uma corrente, no meio, e de um leque para o outro, uma corrente também de separação. Aí eu vou vir aqui no próximo intervalo e fazer outro leque de 2 pontos altos separado por uma corrente. Então, essa carreira vai ser toda assim, tá? Um leque em cada intervalo de cada broquinho aqui, tá? E de um leque para o outro, uma corrente de separação. Vai totalizar 8 leques. Vamos fazer então e voltamos. Fiz aqui os 8 leques, fiz a última correntinha de separação, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto que iniciamos. Vou caminhar para dentro do leque e vou fazer aqui dentro do leque outro leque com 2 pontos altos separado por uma corrente igual ao da carreira anterior. A diferença nessa carreira é que ao invés de fazermos uma corrente de separação de um leque para o outro, nós vamos fazer 2 correntes de separação de um leque para o outro. Aí eu fiz aqui, venho para o próximo leque e faço outro leque de 2 pontos altos separado por uma corrente e de um leque para o outro, vou fazer 2 correntes de separação. E assim vai ser essa carreira. Então, vamos fazer essa carreira toda assim. E voltamos. Terminei aqui a minha carreira de leques. Fiz as 2 últimas correntes de separação e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos. Vamos caminhar aqui para dentro do leque, no espacinho para dentro do leque, e vamos fazer broquinhos de 3 pontos altos. Separado por 2 correntes. Essa carreira não vai ser de leque, vai ser de broquinhos de 3 pontos altos. Aí a gente faz 2 correntes de separação e eu venho para o próximo intervalo e faço outro broquinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer em todos os intervalos broquinhos de 3 pontos altos, 2 correntes de separação de um broquinho para o outro. E aí eu venho aqui no intervalo do leque aqui, na separação aqui do leque, faço outro broquinho de 3 pontos altos, faço 2 correntes, venho aqui para o próximo intervalo e faço outro broquinho. Então, é o seguinte, essa carreira vai ser toda assim, tá? Vai ser essa sequência de broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, e você vai estar fazendo em todos os intervalos, tá? Aqui nas 2 correntes de separação e aqui no meio do leque. Então, vamos fazer por toda a volta essa sequência, irá totalizar 16 broquinhos. Vamos fazer e voltamos. Terminei aqui a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos. E o nosso trabalho ficou assim. Você pode dizer, ah, mas ele tá ficando fechado, tá ficando igual uma cestinha. Mas é assim mesmo, tá? É para acontecer isso mesmo, porque como ele é um puxa-saco, então ele tem que ir fechando, tá? Então, por isso que tá dessa maneira, tá certo?
Vamos continuar então. Vamos fazer essa volta de pontos baixos por toda a volta, nós vamos fazer. Eu vou subir aqui uma corrente para dar altura e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo. Em cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nas duas correntes eu vou fazer 2 pontos baixos. Aí aqui, que são 3 pontos altos, 3 pontos baixos. Vem aqui para o intervalo, são 2 correntes, então 2 pontos baixos. E assim é a sequência. Em cada ponto de base, um ponto baixo. E vamos fazer dessa forma por toda a volta do nosso trabalho. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo que iniciamos, mas aqui na alcinha de trás aqui, tá? Do ponto baixo. Vamos pegar somente, trabalhar somente essa carreira na alcinha de trás, tá? Que a corrente tem 2 alcinhas, a de cima e a de baixo. Vamos trabalhar nas de cima. Vamos fazer aqui broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, e cada ponto alto eu vou fazer em um ponto de base, tá? Fiz o primeiro broquinho, faço 2 correntes de separação, vou pular 2 pontos de base, vou vir aqui no terceiro ponto, pegando somente a alcinha de trás, e vou fazer outro broquinho, sendo que cada ponto alto em um ponto de base. Vou fazer 2 correntes de separação, vou dar a laçada, pulo 2 pontos de base no próximo, pegando somente a alcinha de trás. Vamos fazer outro broquinho. Então, essa carreira vai ser toda assim, de broquinhos de pontos altos, de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, pulando 2 pontos de base, pegando na alcinha de trás. Vamos fazer toda essa carreira, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto que iniciamos e voltamos. Terminei aqui a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos, tá? E eu vou falar para vocês, essa alcinha aqui, da correntinha que ficou livre aqui, no final, nós vamos trabalhar ela, tá? Por isso que é preciso ela ficar livre, a alcinha da frente. E nós trabalhamos essa carreira aqui, somente na alcinha de trás ou de cima, né? Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar ao primeiro intervalo aqui. Vamos fazer broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Vamos fazer 7 broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E depois nos encontramos. Fiz aqui os 7 broquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Separado por 2 correntes, e vocês podem ver, tá fechando aqui o nosso trabalho. Fiz os 7 broquinhos, coloquei as 2 correntes de separação. Agora, no próximo intervalo, eu vou fazer um ponto pipoca, com 5 pontos altos,
ponto pipoca é assim, para quem não sabe, ele é 5 pontos altos. Aí eu venho aqui, introduzo a agulha de frente para trás, aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, tá? Venho aqui na alcinha aqui e puxo para dentro aqui, na primeira correntinha lá do primeiro ponto alto, fechando, ficando assim o ponto pipoca, assim. Agora eu faço 2 correntes de separação e eu vou fazer aqui no próximo outro ponto pipoca. Nessa carreira são 3 pontos pipocas que iremos fazer, tá? Um do lado do outro, com 2 correntes de separação. Então eu faço 5 pontos altos, né? Que é o do ponto pipoca, venho aqui na primeira aqui, correntinha aqui do primeiro ponto alto aqui, introduzo a agulha de frente para trás, vou fazer de novo, de frente para trás, pego a alcinha, puxo para dentro aqui do ponto, ficando assim. Faço 2 correntes de separação e vou para o terceiro ponto pipoca. Nessa carreira, são só 3 pontos pipoca, tá? O restante são broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. O terceiro, novamente, pego a alcinha, puxo, 2 correntes de separação, aí ficou assim, tá? Os nossos 3 pontos pipoca. Agora, nós vamos terminar essa nossa carreira fazendo broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até o final lá da carreira. Chegando no final da carreira, a gente fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do ponto que iniciamos. Então, vamos terminar a nossa carreira dessa maneira, tá? Vamos completar aqui os broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até aqui o final, tá? Chegando aqui no final, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo e iremos iniciar a próxima carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha do ponto que iniciamos, e vamos para a próxima carreira. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, até chegar ao intervalo. Vamos fazer aqui um broquinho de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Essa carreira, nós vamos começar a aumentar os pontos pipoca. Então, na carreira anterior, nós fizemos 7 broquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente e mais 3 pontos pipocas aqui, e depois continuamos com os 3 broquinhos até o final. Essa carreira, nós vamos fazer 6 broquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vamos fazer os nossos 6 broquinhos e voltar. Fiz aqui os meus 6 broquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora eu vou fazer aumentar os pontos pipoca. Aqui nessa primeira alcinha aqui, anterior ao ponto pipoca, eu vou fazer outro ponto pipoca. Esse está sendo o nosso aumento dos pontos pipoca.
ficando assim. Nas duas correntes anterior eu fiz um ponto pipoca. Aí agora eu vou fazer o outro aqui, o segundo, o terceiro e o quarto vou fazer aqui, tá? Então, na carreira anterior ficamos com 3 pontos pipoca, nessa iremos ficar com 4 pontos pipoca. Vamos fazer então os nossos pontos pipoca. Fiz aqui os 4 pontos pipoca. Agora, nós vamos continuar a carreira com broquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do último ponto pipoca, fiz as 2 correntes, né? E vou continuar com os broquinhos de 3 pontos altos até lá no final. Fazendo 2 correntes de separação. Vai ser assim, cada carreira nós vamos aumentar um ponto pipoca. Nós vamos fazer assim por 9 carreiras, tá? Aqui eu vou dar continuidade, lá no final eu fecho com um ponto baixíssimo. Em cada carreira eu vou aumentar aqui, ó, um ponto pipoca aqui, tá? Então, a primeira carreira ficou com 3, a segunda com 4, a terceira com 5, e nós vamos fazer assim por 9 carreiras. Eu vou terminar aqui e volto para fazer a próxima carreira com vocês. Fechei aqui a carreira e vamos dar início à próxima carreira, caminhando com ponto baixíssimo até o próximo intervalo e fazendo os nossos broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até chegarmos lá no ponto pipoca, aonde iremos fazer o nosso aumento. Fazermos mais um ponto pipoca. Fiz aqui os broquinhos até chegar aqui, ó, no intervalo antes do primeiro ponto pipoca. Cheguei aqui nesse intervalo aqui, é aqui que eu vou fazer o aumento. É aqui que eu vou fazer o ponto pipoca, o primeiro ponto pipoca dessa carreira. Fiz aqui o primeiro ponto pipoca da carreira, no intervalo anterior. Agora aqui, ó, em cada intervalo aqui eu faço um ponto pipoca, tá? E aqui também, nesse intervalo aqui de 2 correntes, depois do último ponto pipoca. Então, essa carreira irá ficar com 5 pontos pipoca. Vamos fazer aqui e eu volto com explicação da continuidade do trabalho para vocês. Fiz aqui os meus 5 pontos pipoca, né? Em cada intervalo eu fiz o ponto pipoca. Então, não tem segredo, tá? Nós estamos aumentando, em cada carreira nós aumentamos um ponto pipoca. Na primeira nós fizemos 3, na segunda 4, na terceira 5, na próxima 6, depois 7, 8. Nós vamos fazer um total de 9 carreiras com ponto pipoca. A última carreira irá ficar com 11 pontos pipocas, tá? Depois, nós vamos começar a diminuir. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos contar 9 carreiras a partir dessa primeira. 1, 2, 3, aí 4, 5, 6, até a 9ª carreira. Aí, nós vamos começar a diminuir. Terminei aqui o meu último ponto pipoca, faço as 2 correntes de separação e continuo
com os broquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes até o final. Chegando lá no final, fechamos com um ponto baixíssimo e damos início à próxima carreira. Não tem segredo, vai ser agora, daqui para frente, vai ser só repetição, tá? Lembrando que você vai sempre colocar o aumento aqui, tá? O primeiro ponto pipoca aqui e o último aqui, tá? E sempre vai aumentar um ponto pipoca só em cada carreira. Então, vamos fazer até a 9ª carreira, que vai ser com 11 pontos pipocas, tá? Se eu observar que tiver alguma alteração, alguma diferença, eu volto com vocês para explicar, ok? Pessoal, voltei aqui, tá? Para mostrar como que tá ficando o nosso trabalho e também, como previsto, teve uma alteração aqui no fechamento. Eu voltei para explicar para vocês. Aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós iremos fazer 9 carreiras com ponto pipoca, aumentando o ponto pipoca. Depois nós vamos começar a diminuir. Então, o que aconteceu foi o seguinte, nós fizemos aqui, tá? Fizemos essa carreira aqui, deu certinho, tá? Com os aumentos do lado, aí encerrou aqui. Tá? Só vou mostrar para vocês como é que faz quando acontece isso. Terminamos aqui os nossos broquinhos, né? E para fechar com um ponto baixíssimo, como não tem outro broquinho aqui para fechar, a gente vem aqui no meio aqui do ponto pipoca, você introduz a agulha aqui no meio e você fecha com um ponto baixíssimo dentro do ponto pipoca, tá? Aí fechou a carreira. Agora vamos dar a continuidade à próxima carreira, vamos começar aqui, nesse intervalo aqui do ponto pipoca. Vamos fazer outro ponto pipoca e eu já explico para vocês como que vai ser essa carreira. Fechei aqui, aqui fiz o primeiro ponto pipoca da próxima carreira. Como a 9ª carreira também tem aumento. E nós fechamos aqui, então nós vamos fazer o último ponto pipoca dessa carreira aqui no final. Nós vamos fazer, eu fiz aqui o primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu disse para vocês que iria ficarmos com 11. Então, nós vamos fazer 10, aí vamos continuar com broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E aí, na hora que chegar aqui, no último espaço, nós vamos fazer o último ponto pipoca dessa carreira. Vamos continuar aqui com o nosso ponto pipoca, tá? Na hora que chegar aqui, no final, aqui na ponta, eu volto para dar mais uma explicação para vocês. Pessoal, fiz aqui os meus 10 pontos pipocas, como eu disse. Só que essa carreira são 11. E o último, lembrando, vai ser aqui no final. Então, eu fiz os 10 aqui. E agora eu vou continuar com os broquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, até chegarmos lá aonde iremos fazer o nosso último ponto pipoca. Então, vamos fazer aqui, na hora que chegar lá,
para fazermos o último ponto de pipoca, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último broquinho, antes do último ponto de pipoca. Fiz aqui, fiz as duas correntes de separação e agora vou finalizar essa carreira com aquele ponto de pipoca que ficou faltando. O número 11, para completar 11. Fiz aqui o último ponto de pipoca da carreira. Vou fazer as duas correntes de separação e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui dentro do ponto pipoca aqui. Bem no meio aqui, eu faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Agora, vamos dar início à próxima carreira. Então, essa é a frente do nosso puxa-saco, tá? Da nossa corujinha. Ela começou com 3 aqui, tá? Aí foi subindo até nós fazermos 9 carreiras, aumentando em cada carreira um ponto pipoca. Agora, nós vamos começar a diminuir os pontos pipoca. Aí, não vai ter alteração nos pontos. Só os pontos pipoca vai diminuindo, tá? Ele vai ficando assim, que vai ser a frente do nosso trabalho. Então, vamos começar a nossa próxima carreira. A próxima carreira vai ser assim. Nessa carreira aqui, nós fizemos 11 pontos pipoca. Então, como na próxima carreira vamos começar a diminuir o ponto pipoca, nós vamos fazer 10 pontos pipoca. Vamos começar a trabalhar o nosso ponto pipoca daqui, tá? Daqui desse primeiro intervalo. E vamos fazermos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nesse último aqui, nós não vamos fazer ponto pipoca, nós vamos fazer o broquinho de 3 pontos altos separado por 2 correntes. Como nessa carreira são 11, na próxima a diminuição vai ficar com 10, o último nós vamos fazer aqui, ó, tá? O último ponto pipoca nós vamos fazer aqui, que irá completar 10 pontos pipoca, tá? Então, eu vou dar início aqui com você, aqui, a fazer o ponto pipoca. São 5 pontos altos. Fiz aqui os pontos pipoca até chegar aqui na ponta. Aqui, nós não vamos mais fazer ponto pipoca aqui, porque nós vamos começar a diminuir, como eu já falei para vocês. Então, eu fiz aqui, deu 9 pontos pipoca, porque nessa aqui tem 11 e nessa próxima terá 10. Então, aqui tem 9 prontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos fazer aqui. E aqui, nessas duas correntinhas que nós estávamos usando para fazer aumento, nós vamos fazer o broquinho de 3 pontos altos separado por 2 correntes, tá? Então, fizemos aqui os 9 pontos pipoca. Chegando aqui, tá? No próximo intervalo, eu vou fazer as 2 correntes aqui de separação. Aqui no próximo intervalo, vamos colocar broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E vamos fazer essa sequência até chegarmos lá aonde iremos fazer o nosso último ponto pipoca para completar 10. Então, vamos fazendo os nossos broquinhos até chegar lá. Fiz aqui meu último broquinho
de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Agora eu vou fazer aqui o último ponto pipoca da carreira, para completar 10 pontos pipoca. E vou fechar com um ponto baixíssimo dentro do próximo ponto pipoca. Faço 2 correntes de separação, venho aqui no meio aqui do ponto pipoca, puxo o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Agora completamos a carreira. Vou tirar a agulha aqui para mostrar. Aí vocês podem ver que vai começar a diminuir, tá começando a diminuir, tá? A próxima carreira irá ficar com 9 pontos pipoca, tá? E não tem problema nenhum de estar fechando aqui no meio dos pontos pipoca. A próxima carreira vai ficar com 9, a outra vai ficar com 8, a próxima com 7, depois com 6. A última irá ficar com 3 pontos pipoca, igual essa primeira aqui que iniciamos, que nós iniciamos com 3 pontos pipoca. Então, nós vamos diminuindo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, até completar 3. Na hora que completar 3, aí a gente para a diminuição, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês. Fechei aqui com ponto baixíssimo aqui, aí eu vou começar novamente aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos pipoca. Porque esse último aqui a gente não faz, tá? Aqui vai ser o grupinho de 3 pontos altos separado por uma corrente. Então, nós vamos fazer 8. E o último, para completar 9, nós vamos fazer aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer aqui dentro e nós vamos fechar aqui no meio. Então, vamos fazendo, começar aqui os nossos pontos pipoca. Eu vou fazer aqui, mas essa carreira junto aqui. Junto com vocês aqui, para ficar mais fácil para compreender. Fiz aqui o primeiro ponto pipoca, tá? Aí, o espacinho do último tá aqui, tá? Sempre esse último aqui, aonde nós estávamos fazendo para aumentar, nós não vamos mais fazer aqui ponto pipoca, nós vamos fazer grupinho de 3 pontos altos. Então, vocês lembram que a diminuição sempre vai começar aqui, tá? Sempre aqui vai ser o último, por causa que tá dando fechamento aqui. Mas aqui desse lado, não vamos fazer esse último, tá? O último vai ser aqui, aqui antes do último ponto pipoca. Então, vamos fazendo o nosso ponto pipoca até chegarmos aqui, tá? E já volto com vocês. Fiz aqui o último ponto pipoca, tá? Agora, vamos iniciar aqui os broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até o próximo ponto pipoca, ou melhor dizendo, até o último ponto pipoca, que irá completar 9. Ó, nessa aqui ficou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O número 9 eu vou colocar aqui, ele vai ser o último ponto pipoca. Eu vou colocar ele aqui, vou fazer 2 correntes, vou fechar aqui dentro aqui desse ponto pipoca aqui com um ponto baixíssimo. E dar sequência à próxima carreira, sempre diminuindo um ponto pipoca, como já disse, tá? Agora, vamos fazer aqui os broquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, até chegarmos lá aonde iremos fazer o último ponto pipoca da carreira,
e vamos fechar com um ponto baixíssimo e já volto com vocês. Fiz aqui o último ponto pipoca aqui dessa carreira, né? Para completar 9 pontos pipoca. Vou fazer as duas correntes de separação e venho aqui no meio, ó, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou mostrar para vocês assim, como que tá ficando. Agora já dá para ver a diminuição que tá aparecendo. Aqui tava com 11, né? Aí 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Aí, como eu disse, cada carreira vai diminuindo um ponto pipoca até ficarmos com 3 pontos pipoca, tá? Então, vamos fazer assim, nessa sequência, tá? Não tem dificuldade, porque é repetição, tá? É só repetição e lembrando que aqui no último aqui, nessas duas correntes, você não vai fazer. Você vai fazer aqui, ó. Entre os dois últimos pontos pipoca, você faz o último ponto pipoca da carreira e aqui daqui e aqui entre os dois. Sempre ele vai ficar aqui, o primeiro e o último vai ficar entre os dois, tá? Ele não vai ficar depois, porque se você fizer ele depois, como a gente estávamos fazendo, ele vai aumentar ao invés de diminuir, tá? Então, sempre aqui o último vai ser aqui, tá? Que você vai fazer aqui, aí vai fazer as duas correntes e fechar aqui dentro do ponto pipoca com o baixíssimo e dar sequência à carreira. Então, vamos fazer até ficarmos com 3 pontos pipocas, como aqui, aonde iniciemos as fileiras do ponto pipoca, tá? Na hora que tiver com 3 pontos pipoca aqui, eu volto com vocês. Terminei aqui a diminuição dos pontos pipoca, ficando somente com 3, como eu disse para vocês aqui, 1, 2, 3, tá? Fechei com um ponto baixíssimo aqui dentro do ponto pipoca e agora vamos dar início à próxima carreira. Essa próxima carreira, nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Vou começar aqui com vocês. Eu faço uma corrente para subir, tá? Aí, aqui no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui nessas duas correntes aqui, eu faço dois pontos baixos. Aqui, no ponto pipoca, eu não vou fazer. Eu vou pular aqui, vou fazer aqui, nessas duas correntes, 2 pontos baixos. E em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui são 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos baixos. Nas duas correntes, faço 2 pontos baixos. Nos 3 pontos aqui, ponto alto do grupinho, eu faço 3 pontos baixos. É assim, em cada ponto de base, eu faço um ponto baixo, tá? Eu vou fazer assim por toda a volta. E lembrando que aqui, na onde tem aqui a pipoca aqui, o ponto pipoca, eu não vou fazer aqui no meio, tá? Eu vou fazer aqui nas correntes do lado 2, aí eu vou passar para cá, faço 2. Aqui também. Aí, vamos fazer toda essa nossa volta, então, com ponto baixo, sendo que um em cada base. Cheguei aqui no final dos pontos baixos, né? E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que começamos. Vou cortar o fio, porque nós vamos fazer agora a asa da coruja. Eu vou usar esse mesmo barbante para fazer a asa da coruja. Por isso, cortei o fio.
Vamos puxar ele para trás, depois esconder. Então, vamos dar início à asa da coruja. Para iniciar a asa da tartaruga, vamos fazer 25 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fiz as 25 correntes, dou a laçada na agulha e vou contar aqui, vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Melhor dizendo, na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Vou ficar com 2 pontos altos na agulha. Vou fazer mais um ponto alto, ficando com um broquinho de 3. Vou fazer aqui uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, vou pular um ponto de base e no próximo eu vou fazer outro broquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Irá ficando assim. Vai ser a asa vai ser toda de broquinhos, de 3 pontos altos. Pulo um ponto de base, no próximo outro broquinho. De 3 pontos altos, separado por uma corrente. Nós vamos fazer assim até o final. Nós vamos ficar com 6 broquinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente, pulando um ponto de base. Fiz aqui os 6 broquinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos fazer mais 3 carreiras iguais a essa, de broquinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou fazer aqui uma corrente de separação e venho aqui nesse intervalo e faço o broquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Faço a corrente de separação, venho no próximo intervalo e faço outro broquinho. Nós vamos fazer assim, vai ficar 3 carreiras dessa maneira. Depois, nós vamos começar a diminuir. Cheguei aqui no último broquinho, faço uma corrente de separação, dou a laçada e faço um ponto alto aqui, ó, tá? No último ponto alto do broquinho de baixo. Vou virar o trabalho. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vou fazer mais 2 aqui dentro do intervalo, para completarmos o nosso primeiro broquinho dessa carreira. Faço uma corrente de separação e continuo fazendo os broquinhos até o final lá da carreira. Vamos então fazer os nossos broquinhos e a próxima carreira vamos começar
a diminuição. Completei aqui a minha carreira, então ficou assim, 3, né? Com as mesmas quantidades aqui de ponto aqui, 3 sem fazer diminuição. Agora eu vou virar o trabalho e vou começar a diminuir a nossa asa. Vou fazer 3 correntes, tá? Só que eu não vou fazer aquela correntinha de separação, porque eu vou começar a diminuir. Então, eu vou fazer só 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e já dou a laçada e venho aqui para o primeiro intervalo e faço o grupinho de 3 pontos altos. Aí, aqui, eu faço uma corrente de separação. Aqui pelo meio, vai ter a corrente de separação, só nas pontas que não. Porque nós estamos diminuindo. Fiz aqui o último bloquinho da carreira, tá? Agora, eu não vou fazer aqui aquela correntinha, como eu disse. Vou dar a laçada e vou vir aqui, tá? No primeiro aqui, no ponto alto do bloquinho de baixo, e vou fazer um ponto alto. Vou virar o trabalho e vou fazer 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e vou vir aqui no próximo intervalo e fazer o broquinho. Fiz aqui o último ponto alto da carreira. E como eu disse, quando nós fazemos tanto o primeiro como o último, nós não colocamos a correntinha de espaço. Nós damos a laçada na agulha, aí eu venho aqui, tá? Nesse ponto aqui, alto, eu venho aqui na primeira correntinha dele aqui e faço um ponto alto. E tá ficando assim a nossa diminuição. E tá ficando assim, tá? Então, vamos continuar. É dessa mesma maneira. Aqui, você sobe as 3 correntes, dá a laçada e vem para o próximo intervalo e faz o primeiro bloquinho. Só colocando a corrente de separação no meio, aqui pelo meio, nas pontas não. Então, nós vamos fazer a nossa diminuição até ficarmos com apenas um bloquinho. Vamos fazer e voltamos. Terminei aqui, ficando assim, a asa da coruja, tá? Nós fizemos 3 carreiras sem diminuir e depois nós começamos a diminuir, ficando apenas com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, vamos arrematar com uma correntinha, vamos cortar o fio. Nós vamos fazer a borda agora da asa. Eu escolhi aqui a cor laranja para fazer a borda da asa. Vai ser toda em pontos baixos,
um ponto baixo em cada base. Eu vou começar aqui com vocês. Eu vou começar aqui, tá? Aqui porque eu acho melhor começar aqui do que na ponta, porque se começa na ponta fica aquele carocinho com o arremate, né? Então eu vou começar aqui a fazer o ponto baixo. É um ponto baixo em cada base. Aqui são 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Eu quero explicar para vocês o seguinte. Para ficar assim mais delicado, eu prefiro fazer aqui no meio, tá? No meio das correntinhas aqui, nesse caso aqui é uma correntinha. Então, ao invés de fazer isso aqui, tá? Eu prefiro fazer no meio para ficar mais delicado. Aí eu venho bem aqui no meio, tá? Introduzo a agulha e puxo. Agora aqui nos pontos aqui é normal, nos pontos altos. Só onde tem as correntinhas, você procura fazer assim. Aí no próximo também. Aqui são 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos baixos. Aqui no último e no primeiro, como eu tô virando no trabalho, eu vou fazer na mesma base, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? São só nas pontas, tá? Aqui e aqui nessa ponta. Na hora de virar aqui eu faço 2. O restante é só um mesmo. Aqui nesse ponto alto, eu vou vir aqui no meio do ponto, como eu disse para vocês, vou pegar o meio do ponto e vou fazer o ponto baixo, tá? Para tá ficando o trabalho mais delicado. Aí eu venho aqui no meio também. E vou fazendo assim. Então, vamos fazer assim por toda a volta, tá? Quando chegar aqui na ponta, você faz 2 pontos baixos na mesma base, continua a sequência, chegando aqui, você fecha com um ponto baixíssimo e pode arrematar e cortar o fio. Terminei aqui as asas da coruja, tá? Fiz as 2 asas e agora eu vou explicar como que nós vamos pregar a asa da coruja. Aqui nós temos os 3 pontos pipoca. Então, eu não vou começar a pregar daqui, bem do ladinho do ponto pipoca, porque senão ela vai ficar aqui tampando os pontos pipoca de baixo. Então, eu dei esse espaço aqui de um grupinho dos 3 pontos altos, né? Eu dei o espaço do grupinho e aqui no primeiro ponto baixo, passando o grupinho, eu coloquei um marcador. Aqui do outro lado, da mesma forma, passando o grupinho, no primeiro ponto baixo, eu coloquei o marcador. Agora, eu vou colocar aqui uns alfinetes, umas agulhas, só para segurar aqui a asa. Coloquei aqui 2 agulhas de costura, ó. Acho que dá para ver, para prender a asa. Uma aqui no começo e a outra aqui, tá? No final, tá? Para prender aqui. Agora podemos tirar aqui o marcador para não atrapalhar na hora de prender. E essa carreira, nós vamos fazer ela em ponto baixo, fazendo diminuição e pregando as asas. Então, eu vou começar aqui, ó, bem aqui, tá? No primeiro ponto baixo, depois do ponto pipoca, vou fazer um ponto baixo. Aí eu conto 5. 1,
2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou começar a pregar a asa. Aí eu venho aqui, ó, nós vamos fazer assim, 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 5 aqui, bem aqui no começo da asa, eu vou fazer a primeira diminuição. Como que eu vou diminuir? Eu enfio a agulha, puxo a laçada, aí depois enfio novamente, pegando aqui, tá? Pegando a asa e mais o ponto baixo do corpo da coruja. E puxo os 3 de uma vez. Fiz a primeira diminuição. Aí conto 5 novamente. Se quiser tirar a agulha, eu vou tirar aqui porque ela tá me atrapalhando. Como eu já preguei ali a ponta, já dá para tirar aqui. Contei 1, 2, 3, 4, 5. Contei 5. Agora eu vou fazer a diminuição. Eu vou enfiar a agulha, puxo um fio, aí novamente introduzo a agulha, puxo outro fio, né? E agora eu dou a laçada e puxo aqui por dentro dos 3 de uma vez. Fiz uma diminuição. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui, vamos fazendo aqui até o final aqui da asa. Aí, na hora aqui do final da asa aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da primeira asa, tá? Vai dar uma diminuição aqui. Aí, eu puxei aqui a primeira laçada, aí vem aqui, no próximo ponto baixo, puxo outra laçada e puxo o fio por dentro dos 3 que estava na agulha. E continuo fazendo os pontos baixos, contando 5 e depois uma diminuição. 2, 3, 4, 5. Agora aqui a diminuição. Puxo uma laçada, puxo a outra laçada, aí dou a laçada na agulha e puxo por dentro os 3, tá? Aí eu vou continuando. 1, 2, vou explicar aqui para vocês. Eu já preguei aqui com a agulha a outra asa, tá? Para não ter perigo de sair fora do lugar. Então, eu coloquei ela aqui daquela marca que eu expliquei para vocês, tá? Coloquei com 2 agulhas, prendi e tô continuando aqui, tá? Com os pontos baixos e com a diminuição, vou fazer todo ela aqui até chegar aqui aonde iniciei com um ponto baixo. Chegando aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vamos dar início à próxima carreira. Então, aqui eu parei no 2 aqui, né? Eu vou só começar a próxima asa aqui, tá? Aí vocês dão continuidade aí. 2, 3, tá? 4. Agora aqui, ó, eu já pego aqui, tá? Pego a asa e vou pegar aqui o corpo aqui da tartaruga.
desculpa, da coruja. 5, vou tirar a agulha, porque a agulha atrapalha. A agulha mesmo é só para marcar ali, pra gente não perder de onde começa. Aqui já vai dar uma diminuição, porque eu contei 5 lá, agora 6 aqui, daquela forma que eu expliquei para vocês, tá? Puxando o fio por dentro dos 3. E vamos fazer assim até aqui o final, onde eu disse, tá? No ponto baixo que começamos, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui e dar início à próxima carreira. Terminei aqui de pregar as asas, fechei aqui com um ponto baixíssimo, aonde iniciei a carreira. Então, as asas ficaram assim, ó. Vocês vejam que ela ficou aqui, ó, bem aqui para fora dos pontos pipoca, tá? Como eu disse. Agora, vamos dar início à próxima carreira. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos, fazendo um broquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e vou pular aqui 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro, inicio outro broquinho de 3 pontos altos, um em cada base, né? Separado com 2 correntes. Então, essa carreira vai ser assim, tá? Nós vamos fazer broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Vamos fazer toda essa carreira dessa maneira. Na hora que chegar lá no último broquinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último broquinho, vou fazer junto com vocês. Vou pular 2 pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. Aí você pode dizer, Rita, não tá faltando o ponto de base para fazer o broquinho. Não tem problema nenhum, não se preocupe. Você dá a laçada na agulha e você vai fazer o terceiro ponto alto aqui junto com o segundo, para formar o seu broquinho de ponto alto. Não tem problema nenhum que aqui ficou só uma corrente. Não vai dar diferença nenhuma. Ou melhor dizendo, um ponto de base. Não vai dar diferença nenhuma no trabalho. Faço as 2 correntes de separação. Venho na terceira correntinha aqui do ponto que iniciamos e fecho a carreira. Ficando assim. Nas outras carreiras vai dar certinho. Nós só acertamos essas daqui para que as próximas vai dar certinho. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos subir 10 carreiras dessa maneira, de broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Aqui nós fizemos a nossa primeira carreira. Então, está faltando 9 carreiras. Vamos continuar aqui, caminhando com um ponto baixíssimo aqui, dentro dos pontos altos, até chegar no próximo intervalo. E continuo com os broquinhos. 3 pontos altos. Duas correntes de separação. Passo para o outro intervalo. 3 pontos altos. 2 correntes de separação. E assim nós vamos fazer as nossas carreiras até completarmos 10 carreiras de broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes.
Então, vamos fazer as nossas carreiras. Completei aqui as minhas carreiras de broquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E o nosso trabalho tá ficando assim. Essa é a parte de trás e aqui é a parte da frente. Espero que vocês estejam gostando. Agora, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos fazer por toda a volta uma carreira de pontos baixos. Em cada ponto de base eu faço um ponto baixo. Aqui são 3 pontos altos, eu faço 3 pontos baixos. Aqui na correntinha são duas correntes, eu faço 2 pontos baixos. Aqui nos pontos altos, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, assim vai ser a sequência dessa nossa carreira. Fazendo os pontos baixos, um em cada ponto de base. Vamos fazer então essa nossa carreira. Terminei aqui a minha carreira toda em ponto baixo. Agora vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer mais 2 correntes de separação. Vamos dar a laçada na agulha, vamos pular 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro eu faço outro ponto alto, ficando assim um quadradinho. Faço 2 correntes de separação, com 2 pontos de base para pular, 1, 2, no terceiro faço outro ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda assim: um ponto alto separado por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Vamos completar a nossa carreira então, seguindo essa orientação. Fiz aqui os meus broquinhos de um ponto alto separado por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Aqui no último sobrou um ponto de base só para pular, mas não tem problema nenhum, tá? Pode pular só um ponto de base, que não vai dar diferença nenhuma no trabalho. Fechei aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que comecei. Agora eu vou arrematar com uma correntinha e vou cortar o fio. Esse pedaço aqui que sobrou, depois vamos esconder eles aqui por trás, tá? Essa fileira aqui, essa última carreira que nós fizemos, vai ser para passar o cordão que vai prender aqui a boca da coruja, tá? Então, eu vou deixar para fazer o cordão por último. Vamos dar continuidade no trabalho. Vamos dar início agora para fazer os olhos da coruja. Agora vamos iniciar o olho da coruja. Eu peguei aqui o fio branco, número 6. Eu vou fazer um anel mágico. Para quem não sabe, eu faço assim, eu junto esses 2 dedos aqui, aí eu pego o fio, passo aqui por cima e dou a volta no dedo e seguro aqui. Aí eu introduzo a agulha aqui por baixo, pego o segundo fio, venho nele mesmo e puxo. Aí fiz a minha argolinha aqui do anel mágico. Vou subir 3 correntes. E vou fazer aqui dentro do anel mágico 12 pontos altos, contando com a corrente. Com as 3 correntes que subi, vai totalizar 12 pontos altos.
2, 4, 6, 8, 9. Faltam 3. 10, 11, 12. Fiz aqui os 12 pontos altos. Agora eu vou puxar essa ponta aqui para fechar o nosso anel mágico. Você pode puxar bem para ele fechar bem. Essa fio aqui você põe para baixo, depois você vai prender ele por trás aqui, ó. Você vai passar ele aqui por trás para ele não soltar, e a pontinha que sobrar você vai cortar. Vou fechar aqui na terceira corrente do primeiro ponto que iniciei. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir mais 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vou fazer assim, em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu fiz o primeiro, que são as 3 correntes, aí eu venho aqui no mesmo ponto de base e faço o segundo. Eu venho para o próximo ponto de base e faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim eu vou fazer toda a volta, fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base, tá ficando assim. Fiz aqui toda a volta em pontos altos, fazendo 2 pontos de base, 2 pontos altos em cada ponto de base, totalizando 24 pontos altos. Vamos para a terceira carreira, então. A terceira carreira vai ser em meio ponto. Então, eu vou subir só 2 correntes, que equivale a meio ponto, dou a laçada e venho no mesmo ponto de base e vou puxar tudo de uma vez. Assim é o meio ponto, quando você puxa tudo de uma vez. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto de base, dou a laçada e vou puxar novamente tudo de uma vez, fazendo meio ponto. E vou fazer em cada ponto de base 2 meios pontos por toda a volta. Então, nós vamos completar essa nossa carreira dessa maneira. 2 meio ponto em cada ponto de base. Vamos fazer essa sequência e voltamos. Completei aqui a minha carreira de meios pontos altos. Agora vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos. Essa carreira ficou com 48 meios pontos altos. Agora, vamos arrematar com uma correntinha e vamos cortar o fio. E vamos dar início à parte do meio do olho. Eu escolhi aqui para fazer o miolinho do olho da corujinha a mesma cor, o mesmo barbante que estou usando para fazer o corpo. Então, você pode usar a cor que você quiser, preto, marrom, você que vê. Vou fazer um anel mágico daquela mesma forma, tá? Dou a laçada aqui. E para quem não sabe fazer o anel mágico, ou não consegue fazer, ou não quer fazer, pode estar fazendo 6 correntinhas no lugar do anel mágico. E aí colocar os pontos dentro das 6 correntinhas. Fiz aqui o meu anel mágico, vou subir 2 correntes, que equivale a meio ponto, e vou colocar aqui dentro desse anel mágico 10 meios pontos. Contando com a correntinha, já ficaram 2, 3, 4, 5,
6, 7, dá uma puxadinha aqui no fio, 8, 9 e 10. Vou puxar o meu fio para fechar o meu anel mágico. Eu posso puxar bem para ficar bem fechadinho. Agora, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente do primeiro ponto que iniciei. Ficando assim o miolinho do olho, tá? Vou fazer uma corrente para arrematar e vou cortar o fio. Agora, nós vamos esconder os dois fios, tá? Tanto esse aqui que eu arrematei, como esse outro, passando aqui por dentro, como eu expliquei, e cortando as sobras. E vamos costurar ele lá na parte branca. Agora, vamos pregar aqui a parte do miolinho aqui, como eu chamei, né? Na parte branca. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Eu pego essa parte aqui, eu vou encostar aqui, a parte de baixo, aqui nessa parte aqui, tá? Ficando assim, aí vai sobrar um pedacinho aqui. Você pode estar costurando com o mesmo fio que você trabalhou aqui, essa parte. Ou, se você preferir, você pode estar pegando um outro fio. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu faço com a linha de costura. Eu costuro. Dá super certo, porque ela é bem fina e eu passo 2 voltas, né? Faço um nozinho aqui. E como ela é bem fina, eu passo aqui, vou passando e ela não aparece. Não rebenta, dá super certo. Eu sempre faço assim nos meus trabalhos. Então, vamos começar. Vem aqui na parte de trás e você tem que sempre pegar aqui, ó, é barbante com barbante, tá? Não pode, por exemplo, você enfiar no vão lá, aqui no vazio, que aí não vai segurar a costura. Aí você vai passando aqui. Você vai fazer igual costura de mão mesmo. Se você quiser passar uma colinha só para não escapar aqui na hora de costurar, pode. Se não quiser, você faça que nem eu estou fazendo, segurando com o próprio dedo aqui. Então, vamos costurar aqui toda essa parte aqui, fazendo por toda a volta essa costura. Vai ficar bem costurado e não vai soltar. Costurei aqui, todo aqui, a partezinha aqui do meio. Ficou bem firme. E agora, nós vamos fazer o acabamento todo ao redor com o barbante laranja, o mesmo que eu fiz o acabamento da asa. Dei a laçada aqui na agulha, vou fazer aqui, colocar aqui um ponto baixo. E vou fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto de base. Por todo o trabalho, por toda a volta aqui do olho da coruja. Então, vamos fazer aqui o nosso acabamento, seguindo essa orientação e voltamos. Fiz aqui toda a volta do acabamento, ficando assim. Fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que iniciei.
Vou fazer uma corrente de arremate e vou cortar o fio. Vou passar esse fio para trás aqui. Depois vamos esconder ele. Agora, você vai fazer outro olho igual esse, para nós costurarmos no corpo da coruja. Agora vamos dar início à aplicação dos olhos da coruja no corpo. Vamos colocar assim. Vamos virar aquela partezinha que ficou sobrando aqui, ó, é para cima, tá? É para cima. Aí você vai colocar, vou pegar aqui a agulha para mostrar. Olha aqui, ó, sobrou uma parte, uma carreira de broquinhos, ficou para baixo aqui, pegou aqui da ponta aqui, ficou para baixo, uma carreira inteira. E aqui a parte de cima também, ó, ficou aqui, pegando aqui a ponta aqui dos olhos, tá? Ficou uma carreira todinha aqui, a última carreira de broquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntes. Então, vamos fazer essas marcações aqui para dar certo os olhos aqui da coruja. E aqui no meio, eu coloquei aqui um alfinete, porque o barbante é escuro, para vocês verem melhor. Aqui no meio, bem aqui no meio do olho, ficou um bloquinho de 3 pontos altos. Então, como iremos fazer? Você pode estar passando uma colinha só para firmar o olho não sair do lugar na hora de costurar. Ou você pode estar prendendo. Você pode estar prendendo com alfinete ou com agulha mesmo. Só para o olhinho não sair na hora que você for costurar ele. Eu faço assim, eu passo só um pouquinho de cola, só para ele não sair do lugar na hora que eu estiver costurando. E aí eu passo a costura. Aperto um pouquinho para a cola grudar. E aí agora vamos costurar. Se você, como eu disse, você pode estar colocando agulha aqui para prender. Se você não tiver cola, não tem problema nenhum, tá? Coloca a agulha assim, ó. Vai prender aqui o olho do mesmo jeito. E eu vou costurar daquela mesma maneira que eu costurei a partezinha do meio. Só que eu vou fazer assim. Nós vamos costurar aqui só a parte branca. Essa parte laranja do acabamento não vamos costurar. Então, vamos dar início aqui à nossa costura. Venho aqui por trás, introduzo a agulha aqui na parte branca e vou passando a costura como costura de mão mesmo. Vou fazer essa costura por toda a volta do olho, somente aqui pregando a parte branca. Terminei aqui de costurar os olhos da coruja. Como vocês podem ver, eu deixei aqui a partezinha laranja sem costurar. Eu achei legal fazer dessa forma. Agora, nós vamos dar início ao nariz da coruja. Vamos fazer o nariz da coruja. Pessoal, agora vamos dar início ao bico da coruja. Eu havia dito nariz, mas é bico. Então, já dei a laçada na agulha aqui. Vamos fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dou a laçada aqui na agulha, vou contar 4 correntes. 1, 2, 3. Na quarta, vou fazer um ponto alto, ficando com 2 pontos altos na agulha. E agora vou fazer
um ponto alto em cada ponto de base. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiquei com 8 pontos altos. Agora vou virar o trabalho. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Dou a laçada na agulha e vou pular um ponto de base. Vou indo no próximo e faço um ponto alto. Nessa carreira, vou ficar com 6 pontos altos. Quatro, 5. Agora vou pular esse aqui, vou fazer lá no último, o 6º ponto alto, ficando com 6 pontos altos nessa carreira. Agora viro o trabalho e vou subir 2 correntes. Dou a laçada na agulha, pulo esse ponto de base, venho no próximo e vou fazer uma laçada só na agulha e vou segurar aqui as 2 laçadas. Dou outra laçada na agulha, venho no próximo ponto de base, dou uma laçada também, seguro os 3 pontos altos aqui na agulha. Dou a laçada, pulo esse aqui, venho no último e dou uma laçada só, ficando com 4 laçadas na agulha, ou seja, vão ficar 4 pontos altos. Agora eu dou a laçada e vou puxar tudo de uma vez, para ele ficar assim, pontudinho assim. Faço uma corrente para arrematar e vou cortar o fio. Cortei o fio, vou esconder os meus fios que sobrou, os dois lados, e voltamos para costurar o bico da coruja. Para costurar o bico da coruja, você venha com ele bem aqui no meio dos olhos e você dá uma dobradinha assim, de nada, bem pouquinho, aqui assim, ficando assim, entre os olhos aqui. Aí você pega uma agulha de costura para prender aqui aonde você vai costurar. Você vai prender aqui. Deixa eu segurar aqui para ficar melhor. Para não escapar na hora que você for costurar. Você vai prender assim, você dá uma dobradinha de leve aqui nas pontas. E aí você prende com a agulha ou com o alfinete. Aí você vai costurar aqui, ó. Bem aqui, você vai costurar toda essa parte de cima aqui, tá? Então, vamos costurar aqui o nosso bico. Costurei aqui o bico da coruja, como vocês estão vendo. E agora iremos dar início ao acabamento aqui da testa da coruja, que pega daqui do olho, vai para lá, passa aqui assim e sobe. Então, vamos começar. Para darmos início ao acabamento aqui da testa, eu peguei uma agulha de tapeceiro e marquei aqui, linhavei em forma de triângulo aqui, tá? Comecei aqui embaixo aqui desse último ponto alto aqui aonde iremos passar o cordão, né? Embaixo, tem que ser embaixo aqui. Aí, vim com ele assim, formando tipo que um V. Aí, na hora que chega naquele broquinho do meio, viro aqui
aí subo, aí afasto aqui assim a parte laranja e passo aqui embaixo e subo até aqui a ponta do último ponto alto aqui. Então, eu fiz assim, vocês podem estar fazendo assim também, linhavando com uma linha de outra cor. Aí depois é só puxar a linha. Depois que você linhavar, depois que você fizer a carreira aqui de pontos baixos, você só tirar a linha que está marcando. Ou até mesmo você pode riscar com giz, marcar com o giz, aí depois é só passar um paninho que sai o giz. Então, eu marquei aqui e vamos começar então a fazer o acabamento. Vai ser todo em ponto baixo essa carreira, tá? Eu viro aqui assim, tá? Porque eu vou começar desse lado aqui, do lado esquerdo. Eu viro, aí eu venho aqui onde tá marcado, introduzo aqui, e faço o primeiro ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo, aí eu vou seguindo aonde está a marcação. Eu vou seguindo com ponto baixo onde está a marcação. Vou fazendo, vou pegando aqui onde está a marcação e vou fazendo os meus pontos baixos. Vou seguindo aqui o fio que eu coloquei. E vou fazendo até chegar lá do outro lado. Vou fazendo aqui e volto com vocês. Completei aqui a minha carreira de pontos baixos, fazendo em cima da marca da linha que eu mostrei para vocês. Inclusive ainda não tirei a linha, vou tirar daqui a pouco. Completei aqui, chegando até aqui, vocês podem ver que essa última carreira aqui, ela está livre, ela tem que ficar livre, não pode passar nenhuma linha em cima dela, porque nós vamos passar o cordão para fechar aqui o nosso puxa-saco. Então, vamos fazer aqui mais uma carreira aqui do acabamento da testa, da cabeça da coruja, para finalizarmos essa parte. Vou subir 2 correntes, que equivale a meio ponto, e vou fazer aqui 3 meio ponto. Faço 3 meios pontos, um em cada base. Aí nos próximos eu vou fazer pontos baixos. Vou fazer pontos baixos até chegar lá na outra ponta. Na hora que faltar 3 pontos de base para terminar, nós fazemos os 3 últimos de meio ponto alto, para ficar igual a essa ponta. Estamos fazendo assim para ficar assim, pontudinho aqui. Então, vamos seguir essa sequência, fazendo ponto baixo. Agora ficou mais fácil para fazer os pontos baixos, porque já teve a primeira carreira. Vamos
fazendo os pontos baixos em cima da primeira carreira até chegar lá na ponta. Quando chegar lá na ponta, faltar 3 pontos de base para encerrar a carreira, nós iremos fazer 3 meios pontos altos para encerrar lá. Então, vamos fazer aqui. Cheguei aqui na ponta, faltando 3 pontos de base para encerrar, dou a laçada e faço meio ponto. Como eu disse para vocês, que nos 3 últimos pontos de base iremos fazer meio ponto, como lá o outro lado que iniciamos. Achou aqui. Fiz aqui, faço uma corrente para arrematar e vou cortar o fio. Depois escondemos esse fio. Então ficou assim esse acabamento da cabeça da coruja. Aqui na ponta ficou assim, pontudinho, porque fizemos os 3 meios pontos altos aqui. Então é para dar esse efeito mesmo aqui, pontudinho. Agora vamos fazer os pés da coruja. Agora, antes de fazermos o pezinho da coruja, nós vamos fazer aquele acabamento aqui na parte de baixo. Vocês lembram que eu disse que era para deixar uma alcinha aqui na parte de baixo, antes de iniciar aqui a parte do corpo? Então, agora nós vamos trabalhar essa alcinha aqui. Depois de pronto eu vou explicar para vocês para que vai servir. Então, eu virei o trabalho aqui na parte de trás, para começar na parte de trás, para o acabamento ficar na parte de trás do puxa-saco. Aqui, aquelas alcinhas, ó, não sei se tá dando para ver, bem aqui. Então, eu vou pegar aqui aquela alcinha que ficou e vou fazer em cada ponto de base da alcinha um ponto baixo. Eu vou fazer por toda a volta. Em cada alcinha eu faço um ponto baixo. Então, vamos fazendo o nosso trabalho. Quando completarmos a volta, vamos fechar aqui no primeiro ponto que iniciamos com um ponto baixíssimo. Completei aqui a minha carreira de pontos baixos. Agora vou arrematar com uma correntinha e cortar o fio. Depois escondemos esse fiozinho que sobrou. Eu acho que deu para perceber o motivo dessa volta que fizemos aqui em ponto baixo. Vocês podem perceber que o trabalho, ele já não ficou assim, ele não vai ficar assim espichado. Na hora que montarmos o puxa-saco, ele vai ficar assim. Então vai ficar assim, não vai ficar aquela coisa puxado aqui, pendurado, ele vai ficar armadinho o corpo da coruja. Foi por esse motivo que fizemos esse acabamento, para ficar assim o nosso puxa-saco. Agora sim, vamos dar início aos pés da coruja. Eu marquei aqui o meio do corpo da coruja.
o meio você marca aqui. Não tem aquelas três primeiros pontos pipoca que fizemos? O meio é aqui, no ponto pipoca do meio. Então, coloquei um alfinete aqui só para marcar, para a gente observar. E coloquei um aqui embaixo também, só para ajudar a dar a direção. E vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer o pé da coruja aqui no ponto baixo que fizemos. Porque se nós fizermos aqui, o pezinho vai ficar pendurado. Ele não vai ficar levantado. Então, nós vamos fazer ele aqui, né, em cima dos broquinhos aqui, de 3 pontos altos. Então, vamos começar. Eu vou fazer com a mesma cor que eu fiz o corpo. Eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Aí, aqui no meio. 4, 5, 6, 7. Vou contar 7 pontos e vou introduzir aqui, bem no ponto alto aqui do broquinho. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir 5 correntes. E já vou passando o fio aqui para esconder. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 pontos baixos. Voltando na primeira corrente, eu faço o primeiro ponto baixo. Faço o segundo ponto baixo. E vou fazer aqui 3 meios pontos. Puxando tudo de uma vez. 1, 2. O terceiro eu vou fazer aqui no ponto baixo que iniciei. Aqui eu faço o terceiro meio ponto. Fiz aqui, eu vou pular aqui um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltando na primeira corrente aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no pezinho do meio, são 3 pontos baixos. Faço 3 pontos baixos e vou fazer 4 meio pontos. Vou fazer o primeiro, 1, 2, 3. O quarto eu vou fazer aqui no ponto baixo que iniciei. Vou pular um ponto de base e venho aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui 2 pontos baixos, voltando aqui na primeira corrente. 1, 2. E vou fazer 3 meios pontos. 1, 2. E o terceiro aqui no ponto baixo que iniciei. Deixa eu refazer esse aqui que prendeu. Agora eu vou pular um ponto de base e vou vir aqui e vou fazer, vou finalizar aqui com um ponto baixo. Esse primeiro pezinho. Vou arrematar aqui com uma corrente. Vou cortar o fio. Ficando assim
o pezinho da coruja. Agora vamos fazer do outro lado. Do outro lado, mesma coisa. Você vai contar daqui, do primeiro broquinho para trás aqui, você vai contar 7. Você vai iniciar aqui desse lado. Ficando assim os pezinhos da coruja. Aí, ó, como vocês podem ver, ele fica armadinho. Ele fica virado para cima. Quando você montar o puxa-saco, que você colocar ele pendurado, ele vai ficar assim. Ele não vai ficar pendurado assim, caído. Por isso que você não faz aqui no acabamento. Você faz aqui nos broquinhos, em cima dos broquinhos, para ele ficar armadinho assim, tá? Então, vou esconder aqui as nossas linhas aqui que sobrou e volto para fazer o cordão que vai prender a boca do puxa-saco. Para finalizarmos o nosso trabalho, vamos fazer aquele cordão de correntinhas para prender a boca do nosso puxa-saco. Vou fazer aqui 40 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui as 40 correntinhas. Vou voltar aqui na primeira correntinha e vou fazer pontos baixos até lá o final da carreira. Vamos fazer então os pontos baixos. Fiz aqui os pontos baixos até o final. Vou fazer uma corrente para arrematar e eu vou cortar o fio, mas eu vou deixar um pedaço sobrando, mais ou menos aqui assim, que é para nós fazermos um acabamento. Você puxa a linha. Esse fiozinho aqui, vamos esconder ele, para ele não atrapalhar a costura. Prender ele assim, vamos cortar aqui o que sobrou. E agora nós vamos colocar no puxa-saco esse cordão. Você não pode fazer isso, pregar aqui, costurar primeiro, para depois querer colocar lá, que não vai dar certo. Você tem que primeiro colocar ele aberto e costurar com ele aqui. Vamos passar aqui, começando aqui na parte de trás, por entre aqueles quadradinhos aqui, que eu disse que ia ser para passar o cordão. Então, vamos passar por cima, por baixo, vamos fazer a volta toda. Na hora que terminarmos de passar, voltamos aqui para costurar.
Passei aqui o cordão aqui por toda a volta até encontrar as duas pontas aqui. Naquele fio que eu falei que era para sobrar, é porque nós vamos costurar. Eu já coloquei aqui uma agulha de tapeceiro e nós vamos juntar as duas partes. Você coloca assim e costura, que nem costura de mão mesmo. Você vai costurar assim, para prender, fechar aqui. Olá? 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 Costurei aqui, vou arrematar aqui. Puxar o fio. Depois eu vou cortar o fio e vou esconder a parte que sobrou. Ficando assim, essa alcinha aqui, juntei aqui as duas pontas, ficando assim a alcinha que já vai servir para pendurar no local que você quiser pendurar. Quando você for tirar para colocar o saquinho, você vai abrir aqui, você vai abrir e ficou um espaço bom aqui para você abrir. Ele cabe a minha mão toda aqui para enfiar essa colinha, o saquinho até lá embaixo. Aqui você pode puxar um pouquinho para cá, aqui para a parte que ficar pendurada não ficar aparecendo o carocinho da costura ali. Então você dá uma puxadinha no cordão, ele fica assim. Aí você puxa aqui, na hora de você fechar, você vai fechar e já vai formar a alcinha para você pendurar na parede. Então, o nosso puxa-saco está pronto. Agora, eu vou arrumar a câmera do celular para mostrar ele por inteiro como que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, aqui está a nossa corujinha pronta. Como eu disse que iria mostrar, abri a tela aqui do celular para mostrar ela por inteiro e ficou assim, tá? Aqui eu já tinha mostrado para vocês o tamanho da boca para colocar o saquinho. E aqui a parte de baixo eu achei que ficou legal também o tamanho. Porque ele cabe aqui 3 dedos para você enfiar e puxar a sacolinha. Então está pronto o nosso trabalho. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um like aí para mim, ativar o sininho, quem já for inscrito. E espero que tenham gostado e agradeço a todos que participaram dessa aula. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.